A excelentíssima senhora Candice Queiroga de Castro Gomes Ataíde, juíza presidente da Junta Eleitoral, totalizadora da 31ª Zona Eleitoral. O excelentíssimo senhor Leidimar Almeida Bezerra, promotor da 31ª Zona Eleitoral. Convidamos o senhor Alonso Martins de Souza, membro titular da Junta Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral. Convidamos o senhor Davi Batista Uchoa, comandante da Polícia Militar. Convidamos ainda o senhor Carlos Seabra, delegado da Polícia Civil. Convidamos o excelentíssimo senhor Jacques Ramos Vanderlei, presidente da subseção da OAB de Pombal. Convidamos o chefe do cartório eleitoral da 31ª Zona, Pedro de Sá Menezes Neto. Composta a mesa, destacamos ainda a presença das seguintes autoridades: Aginaldo Leite da Silva, membro da Junta Eleitoral; José Cesário de Almeida, membro da Junta Eleitoral; Ednácio de Sá Melo, presidente da Câmara Municipal de Lagoa; Janduí Carneiro, deputado estadual. Registramos também Roberto Cleiton, diretor do campus da UFCG de Pombal; Ivan Olímpio de Almeida, ex-prefeito de São Bentinho; Severino Pereira Dantas, prefeito municipal de Paulista. Registramos também as rádios Maringá 98 FM, transmitindo este evento ao vivo, e a Rádio Liberdade 96 FM. Agora convidamos a todos a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro.
passamos a palavra à excelentíssima senhora presidente da Junta Eleitoral Totalizadora, doutora Candice Queiroga de Castro Gomes Ataíde, para a abertura dos trabalhos. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Leidmar Almeida Bezerra, promotor de justiça da 31ª Zona Eleitoral. Senhor Alonso Martins, membro titular da Junta Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, aqui representando os demais membros. Excelentíssimo senhor Capitão Batista, comandante da Companhia de Polícia daqui de Pombal, da Polícia Militar. Excelentíssimo senhor Dr. Jacques Ramos Vanderlei, presidente da subseção da OAB aqui de Pombal. Pedro de Sá Menezes Neto, analista judiciário, chefe do cartório eleitoral aqui da 31ª Zona. Dr. Carlos Seabra, delegado de Polícia Civil, com atuação aqui na cidade de Pombal e toda aqui a região do Sertão. Candidatos eleitos, caros diplomandos, servidores da Justiça Eleitoral, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, muito boa noite a todos. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Essas palavras são de Jean-Jacques Rousseau. Celebrando a democracia estabelecida e respeitada mais uma vez no pleito eleitoral que vivenciamos, gostaria de agradecer a presença de todos que aqui se encontram e vieram assistir esta solenidade de diplomação dos eleitos nas eleições de 2016, fato que torna este evento concorrido e ainda mais brilhante. Quero externar também do tanto que me sinto honrada em presidir esta cerimônia que chancela a eleição dos candidatos eleitos no pleito eleitoral deste ano. Vou pedir permissão para ler esta mensagem, que não é um discurso, até mesmo porque, ao contrário do Dr. Leidmar, promotor de justiça, não nasci com o dom da oratória. Por isso, preparei essas singelas palavras para transmitir aos senhores aqui presentes. Este é um momento de dupla emoção para esta juíza eleitoral. Em primeiro lugar, pela sensação do dever cumprido, porque é neste instante que concluo as minhas atividades de juiz eleitoral, no que se refere às eleições de 2016, após um período de árduo e intenso trabalho, iniciado há alguns meses. Preciso confessar aos presentes que, neste momento, a emoção me invade, pois, diante das minhas limitações como ser humano, e em meio a tantas atribuições e em curto espaço de tempo, dada a exiguidade dos prazos eleitorais e a redução do período de propaganda, foi possível chegar até aqui, com a certeza do dever cumprido, de ter feito melhor. As múltiplas atividades desempenhadas desde o julgamento das representações eleitorais e pedidos de registro de candidatura, decisões essas todas confirmadas pelo TRE e pelo TSE, é importante que se diga, até esta cerimônia de diplomação dos vitoriosos, foram coroados com êxito absoluto, fato que agradeço imensamente a Deus. Fechando este ciclo eleitoral, que termina com essa diplomação, digo com muito orgulho que somos uma das primeiras zonas eleitorais a promover a diplomação dos candidatos eleitos. Isso demonstra a eficiência do espírito de equipe que norteou todo o nosso trabalho durante esse período, corroborando o jargão popular de que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Em segundo lugar, é importante lembrar que estar aqui nesse momento é motivo de explicável emoção para mim, pois aqui na terra de Maringá, berço de notáveis personalidades da história, que simbolizam e bem se encerram nas grandezas de Pombal,
meus laços familiares se encontram entrelaçados com a gente desta cidade. Como já mencionei em outra ocasião, a cidade de Pombal é a terra dos meus avós maternos, Joaquim Queiroga de Assis, o saudoso Peixinho, e Maria do Bom Sucesso Salgado de Assis, a saudosa Dona Cessa. Pais da minha mãe, Simone, aqui presente, que se faz presente, e a quem rendo homenagem por ser autora da minha vida. Te amo, mãe. Desta forma, cresci ouvindo as histórias que minha avó contava sobre pessoas e lugares dessa cidade. E desde que cheguei aqui, identifico a todo instante tais pessoas e lugares, fato que me enche de nostalgia, como se eu tivesse vivenciado e participado de todas as histórias que ela tão fielmente me contava. Meus avós, por terem amado tanto essa terra, se estivessem vivos, certamente, estariam muito orgulhosos de mim, ao presenciar este momento em que presido os trabalhos que honram o espírito democrático de um povo em suas eleições diretas, majoritárias e proporcionais do nosso município e vizinhos. Os últimos meses, como já ressaltado, foram dedicados ao exercício quase exclusivo da jurisdição eleitoral. Presidir eleições municipais já não é uma tarefa tão fácil para o juiz eleitoral. E aqui, na 31ª Zona, com sede no município de Pombal, o pleito foi marcado por algumas peculiaridades, já que composta por 6 cidades geograficamente distantes umas das outras, as pessoas com os ânimos bastante acirrados respiram política 24 horas por dia e assim posso afirmar sem sombra de dúvidas que foi muito mais difícil conduzir os trabalhos. Mas com a valiosa ajuda do Ministério Público Eleitoral, das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e também com o pessoal do eleitoral, a ordem foi restabelecida e tudo deu certo. Tenho que reconhecer que quando o trabalho é realizado com comprometimento e dedicação e, sobretudo, em equipe, uma ação enérgica é suficiente para mostrar a toda a sociedade, bem como aos candidatos, correligionários e toda a militância, que os eventos e a propaganda eleitoral são garantidos como preceitua a lei, desde que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e as forças de segurança locais sejam previamente comunicadas e a ordem seja respeitada, a fim de evitar que a desordem se instale em toda a cidade. No desempenho desse mistério, todas as decisões tomadas por esta magistrada, inclusive no exercício do poder de polícia, com o auxílio do Ministério Público Eleitoral, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, tiveram essa finalidade: garantir a ordem e ainda a segurança da população e a integridade dos candidatos. Muitas vezes foi preciso ser firme e agir com pulso forte para mostrar a todos que as decisões judiciais e as autoridades existem para serem respeitadas, notadamente quando exercem suas funções com responsabilidade e isenção. Aqui eu quero fazer um registro. Desde que ingressei na magistratura, no dia 28 de agosto de 2012, data da minha posse, após enfrentar uma longa e difícil batalha judicial até as instâncias superiores para fazer valer o meu direito à nomeação, tornei a minha profissão um sacerdócio. E assim, diariamente, com afinco e dedicação, ponho em prática os ensinamentos do filósofo Sócrates, de que 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Somando-se a isso, procuro ainda, acima de tudo, ser justa, promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade e razoabilidade nas minhas decisões, nos modos estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil, pois bem sei o caminho que percorri para chegar até aqui. O que tenho a dizer aos senhores aqui presentes nesta noite é que a Justiça Eleitoral e também o Ministério Público Eleitoral desempenharam seu papel com lisura, transparência e isenção. E estivemos sempre a postos, diuturnamente, atendendo a todas as solicitações que nos eram formuladas, bem como averiguando todas as denúncias apresentadas a fim de atestar a veracidade ou não de cada uma delas. Muitas foram as solicitações, mas gostaria de relembrar aqui algumas delas. Dirigi-me juntamente com o promotor eleitoral até a cidade de Lagoa, por 2 vezes no período noturno, de forma inédita na história daquele município, que
que jamais havia presenciado uma visita de um juiz e um promotor, principalmente naquele horário. Ocasião em que foram retiradas propagandas eleitorais consideradas irregulares naquela cidade, bem como nos comitês das 3 coligações que disputavam o pleito. Naquela oportunidade, pudemos ainda, com o auxílio das polícias civil e militar, atestar que os eventos eleitorais ocorridos naqueles dias transcorriam dentro da normalidade, demonstrando que o povo, à medida em que festejava, respeitava a justiça eleitoral. De igual modo, em visita ao município de Paulista, em uma das festividades eleitorais, após conferir em loco a realização de uma carreata com destino ao local do comício e constatando naquele momento que os carros, motos e caminhões precisariam ter acesso a pelo menos 200 metros da BR-427 para chegar ao local do evento, tendo esta magistrada tomado conhecimento do percurso somente naquele instante, imediatamente, em conversa conciliatória com a Polícia Rodoviária Federal, foi possível a chegada de todas as pessoas que ali se encontravam ao destino pretendido, transitando seus veículos de forma silenciosa e respeitando as normas de trânsito, garantindo-se assim a realização do evento. Com essa postura, denota-se que a intenção da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral jamais foi pautada no sentido de impedir, cessar ou fazer cessar quaisquer festividades de fim eleitoreiro, mas sim assegurar que todas fossem realizadas com a segurança adequada e necessária e que todos pudessem exercer a sua preferência político-partidária de forma pacífica. Não é demais lembrar as inúmeras vezes que, ao lado do Dr. Neidmar, conseguimos pôr fim a alguns desentendimentos e tentamos solucionar outros pequenos problemas através de audiências informais, sem que fosse preciso judicializar pequenos litígios, evidenciando a forma conciliatória que norteia toda a atuação desta juíza, mostrando aos presentes nas situações a nós expostas, de que não valia a pena prejudicar as relações familiares nem as velhas amizades, quando se sabe que a eleição é efêmera e a política é dinâmica, e os adversários de hoje podem ser aliados de amanhã. Registro ainda de forma lamentável a conduta de algumas pessoas engajadas nas campanhas eleitorais, e aqui me refiro especificamente ao município de Pombal, que sabem como funciona o processo eleitoral, no sentido de repudiar as abordagens realizadas por servidores da Justiça Eleitoral e pelas próprias polícias civil e militar, efetivadas dentro da mais estrita legalidade. Quem acompanhou de perto o período eleitoral aqui no município de Pombal pôde constatar que, acaso as forças de segurança locais não tivessem atuado de forma mais ostensiva, a desordem e a bagunça teriam se instalado por todos os lados, o que não poderia ser admitido. E por isso, mediante ações pontuais, foi dada a resposta imediata a toda a sociedade, mostrando que as autoridades da cidade não se resumem apenas ao prefeito e vereadores, mas também ao delegado da Polícia Civil, ao comandante da Polícia Militar, ao promotor e ao juiz, que igualmente merecem ser respeitados. Feitas essas considerações e com o fim das eleições, ciente de que o voto cada vez mais significa o total exercício da cidadania, pois permite aos cidadãos escolher de forma consciente aquele que entende ser a pessoa certa e adequada para representá-lo, somente os senhores conseguiram a vitória e vão poder desempenhar o papel de representantes do povo. Terão a oportunidade de cumprir suas promessas e satisfazer o eleitorado. Espero que nenhum se perca no caminho que será árduo e longo. Encerramos um cenário político e daremos início a outro em 1º de janeiro de 2017. E com ele, o sentimento de esperança, comum até pela época do ano, mas com o desejo de vivermos dias ainda melhores, com melhorias na educação, na saúde, na segurança, no transporte, no lazer e, quem sabe, com mais oportunidades de emprego através da realização de concursos públicos. Todos esperam isso e sempre vão buscar mais de seus representantes. Por isso, senhores eleitos, ora diplomandos, saibam que a partir de 1º de janeiro de 2017 serão responsáveis por tudo aquilo que cativaram e que os trouxe até aqui. Sobretudo que vocês representarão os anseios do povo, que está mais sequioso de políticos honestos e zelosos com a coisa pública. Certamente, esse não é o momento para lições de direito ou de ética e probidade. Não é um espaço para sermões sob o manto tênue e movediço da mentalidade hipócrita.
trata-se apenas do caminho para a reflexão, do que realmente deve merecer ser levado ao andor de suas atuações. O respeito ao interesse coletivo e às leis, observando em especial o princípio da impessoalidade. Vivemos atualmente um momento sem precedentes na história brasileira, onde a classe política tem sido colocada à prova e, sem generalizar, até mesmo porque numa árvore nem todos os frutos são envenenados, o certo é que, nos últimos anos, foram configuradas e sobejamente demonstradas diversas situações de corrupção sistêmica perpetrada por políticos e empresários ligados à classe política de todo o país, de sorte que precisam ser punidos e responsabilizados veementemente pelos danos causados ao erário. Nesse cenário, é importante registrar que magistrados e promotores de justiça não querem se isentar de qualquer responsabilidade acaso se envolvam na prática de qualquer conduta contrária ao ordenamento jurídico. Para tanto, submetem-se aos rigores de seus órgãos de controle e fiscalização, a exemplo da corregedoria, de suas corregedorias e conselhos nacionais, além de estarem sujeitos, como todo e qualquer cidadão, às condutas delituosas descritas no Código Penal e leis especiais. O que se tem repudiado é a tentativa recente e sorrateira do Congresso Nacional em aprovar um projeto de lei sob o pálio de combate à corrupção e na calada da noite, sem dar ao caso a ampla discussão que ele merece, tipificando como crime de responsabilidade o pensamento e interpretação judicial dos juízes e promotores, no intuito, claro, de deslegitimar a independência do Poder Judiciário, do Ministério Público e atentar contra o próprio Estado Democrático de Direito. Feito esse registro, e já finalizando, gostaria de externar meus agradecimentos. Primeiramente, agradeço a Deus, que não só nesse período eleitoral, mas a cada manhã renova as minhas forças, dando-me provas e sinais de que está sempre ao meu lado. Meu esposo Laércio, que não está aqui presente, mas provavelmente está acompanhando pela internet de uma pessoa, não pôde estar aqui em razão dos seus trabalhos. Agradeço também a ele, a minha filha Giovana, meus familiares, pela compreensão da minha ausência. Obrigada pela riqueza de sentimentos a mim dispensados. É a vocês que também rendo as minhas homenagens de profunda gratidão, pois a melhor parte é vocês, coisas do meu coração. Agradeço ao promotor de justiça eleitoral, Dr. Guimar, profissional de conduta retilínea e com competência, equilíbrio e tranquilidade, ao meu lado, na condução do pleito eleitoral, demonstrou que, mais do que colegas, juiz e promotor podem ser parceiros, inclusive quando têm entendimentos divergentes. Trabalhar com Vossa Excelência, Dr. Guimar, foi e tem sido um aprendizado diário para mim. Aqui registro minha profunda admiração por Vossa Excelência. E aqui eu faço um parênteses, porque quando eu estava preparando minhas palavras, ele disse que eu tinha que fazer 2 laudas de agradecimento para ele. Uma brincadeira. E eu disse, eu só vou gastar 10 segundos. Mas aqui foram sinceros os meus agradecimentos e as minhas palavras. Não posso deixar de registrar a importantíssima contribuição dada pelos servidores do cartório eleitoral da 31ª Zona, e agradecê-los por terem se empenhado para que todos os detalhes da eleição municipal fossem executados da melhor maneira possível. Rafaela, Odete, Pedro aqui presente, chefe do cartório, Erislândia, Michel, Ranieri, Rubilene. Trabalhar com vocês foi muito bom, principalmente pela coesão e vontade de fazer a coisa certa. Obrigada pela dedicação e competência de todos os servidores envolvidos no processo eleitoral. Todos tínhamos uma meta, a sede de acertar. E acho que acertamos. Paulo e Ayrton, servidores de outros órgãos requisitados, que nos auxiliou com muita dedicação, com muito comprometimento, com muita competência no julgamento das prestações de contas. Meu muito obrigada. Não posso deixar de agradecer a valiosa ajuda da juíza auxiliar designada para a 31ª Zona, a doutora Tana Michele, minha amiga, que, tendo saído de João Pessoa, veio em meu auxílio para firmar apoio no dia da eleição nos muitos municípios que formam a zona eleitoral de Pombal. Por fim, agradeço a briosa Polícia Militar, na pessoa do Capitão Batista, pelo seu excelente trabalho desempenhado. Gostaria de agradecer também ao Superintendente da Polícia Civil, doutor André Rabelo,
que designou aqui Dr. Carlos Seabra para prestar os serviços durante o período eleitoral aqui, as ocorrências eleitorais aqui na 31ª Zona Eleitoral. Obrigada também, Dr. Carlos Seabra. A Polícia Rodoviária Federal, as tropas federais, pelo apoio e trabalho desenvolvido no sentido de manter a ordem nos 4 cantos da 31ª Zona Eleitoral. Sem vocês não teríamos conseguido o êxito dos nossos trabalhos. E também gostaria de agradecer aos mesários que contribuíram sobremaneira na realização das eleições. Sobretudo por ser esta a primeira eleição feita por biometria. E diante das falhas existentes no processo, conseguiram com eficiência a captação devida. Parabenizo mais uma vez todos os diplomandos, que serão daqui a pouco diplomados. E aqui, ousando parafrasear o grande pacifista indiano Mahatma Gandhi, repito: sejamos sempre a mudança que desejamos ver. Muito obrigada. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor promotor eleitoral, Dr. Leidimar Almeida Bezerra. Boa noite a todos. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Ana Vilela. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito e juiz eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, doutora Candice Queiroga Castro Gomes Ataída, senhor Alonso Martins, membro titular da Junta Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, excelentíssimo senhor Capitão Batista, comandante da Polícia Militar em Pombal, que está passando o bastão para o Tenente Matias nos próximos dias, o excelentíssimo senhor Dr. Jacques Ramos Vanderlei, presidente da OAB Pombal, subseção Pombal, Dr. Carlos Seabra, delegado de Polícia Civil, delegado do Grupo Tático Especial na Unidade de Souza, a minha esposa que está aqui presente, a doutora Júlia Raquel Coelho Gomes Bezerra. Queria cumprimentar também a mãe da doutora Candice, dona Simone Queiroga. A senhora agora mudou o nome. Antes, a doutora Candice era filha de Simone Queiroga. Hoje a senhora é a mãe da juíza eleitoral. E tudo isso pelo trabalho que ela desempenhou durante as eleições e durante o dia a dia da Justiça Comum, a nossa comarca. Queria saudar também a toda a classe política, ao deputado Jandir Carneiro, aos candidatos eleitos que serão diplomados, às pessoas do povo, aos familiares dos candidatos, a doutora Terezinha e demais membros da OAB que estão aqui na data de hoje. Eu conversava com a doutora Candice sobre as nossas participações na data de hoje, na diplomação, e dizia que deixei para mudar a lógica das eleições na data de hoje, para discursar no improviso, em detrimento do planejamento, da organização e da articulação que fizemos durante todo o período eleitoral. Mas acho que me enganei. Acho que deveria ter preparado um discurso, como a doutora Candice preparou um discurso tão brilhante, as palavras precisas, exatas, sobre o momento que vivemos.
Eu vou ser breve, não vou me estender, mas gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de alguns trabalhos que desenvolvi na condição de membro do Ministério Público. E não interessa nominá-los nesse momento, mas poucos desses trabalhos me apetecem tanto como o trabalho desenvolvido na 31ª Zona Eleitoral, nas eleições desse ano. Foi um trabalho desenvolvido por várias mãos. As mãos da Justiça Eleitoral, seja pelo seu corpo de servidores, seja pela Juíza Eleitoral, as mãos da Polícia Militar, as mãos da Polícia Civil, as mãos dos mesários, as mãos da Polícia Rodoviária Federal, das tropas federais que vieram à nossa cidade para garantir a segurança e a lisura das eleições. E esta eleição, senhores, para mim foi muito paradigmática. E eu acho que a 31ª Zona Eleitoral, acredito eu, não estava preparada, não estava acostumada a ver promotor e juiz tão presente na vida da sociedade e, sobretudo, nos atos de campanha eleitoral. Como a doutora disse, nas suas palavras, fomos a todas as cidades que compõem a 31ª Zona Eleitoral no período das eleições. Em alguma delas, fomos mais de uma vez, como em Lagoa e Paulista. Nesse evento narrado em Paulista, me recordo, e para mim foi muito marcante, talvez até traumático, porque estava acometido de uma chikungunya. E mesmo me arrastando, puxando de um pé, conseguimos resolver, contingenciar de forma conciliatória os problemas que surgiram durante esse ato de campanha. Varamos várias vezes a madrugada nas ruas dessa cidade para coibir ilícitos eleitorais. Perdi as contas de tantas pessoas que foram abordadas para coibir, para reprimir práticas abusivas. Fomos inúmeras vezes a carreatas, passeatas, comícios, verificar a segurança dos eleitores e a segurança dos candidatos, evitar que qualquer mal acontecesse. Fiscalizamos inúmeros atos de campanha. E não fizemos isso porque somos melhores do que ninguém. Fizemos isso em respeito ao povo, que é o principal beneficiário dos nossos trabalhos. Isso é importante que se diga, sobretudo pelo momento de crise institucional que o nosso país vive hoje. É no momento em que a bandeira de combate à corrupção é hasteada, sobretudo pelos órgãos de controle, que Ministério Público e Judiciário sofrem uma pleia de ataques, sobretudo em relação às suas prerrogativas. Incrimina-se o delito de hermenêutica, a compreensão técnica sobre um texto, e coloca-se uma espada sobre as costas dos juízes e dos promotores. E essa batalha só será vencida com a ajuda da sociedade, do povo, que não aguenta mais que a corrupção grace em nosso meio. É com apoio e com arrimo da sociedade que conseguiremos vencer essa batalha. Garantir um judiciário independente e um Ministério Público autônomo. E é neste particular que aproveito a oportunidade para fazer alguns agradecimentos. A começar pela presidente das eleições, a juíza da 31ª Zona Eleitoral, doutora Candice Queiroga. Como qualificar
doutora Candice Queiroga. Juizinha, nojenta, partidária, a juíza que encabula um trem. Isso a gente escutou durante todo o período eleitoral. Mas eu digo, excelência, a doutora Candice foi uma gigante nas eleições de 2018. A doutora Candice conseguiu reunir retidão, isenção, imparcialidade, hombridade, abnegação, comedimento, equilíbrio, para decidir o que era preciso ser feito. Teve uma postura de firmeza em decisões sensíveis. E não é à toa que todas as decisões oriundas da 31ª Zona Eleitoral foram confirmadas nas instâncias superiores, seja no Tribunal Regional Eleitoral, seja no Tribunal Superior Eleitoral. Muitas vezes até discordando, mas o que nos une é a vontade de acertar, é a retidão no comportamento. Isso a doutora Candice tem de sobra. E para mim não foi nenhuma surpresa esse comportamento durante o período eleitoral. A biografia funcional da juíza eleitoral atesta uma formação humana e técnica, uma competência que transborda os parâmetros normais. E é bom que se frise para retirar essa pecha que tentaram colocar sob sua conduta. Isso não pode deixar de ser dito. Teve que enfrentar denuncismos, versões falaciosas, mas teve muito equilíbrio para enfrentar o dia a dia das eleições. Foi a oportunidade para citar o dia do pleito. O dia talvez mais tenso, o dia mais atarefado, mais atabalhoado. Mas em nenhum momento, mesmo quando teve que decidir com firmeza, não deixou que a autoridade subisse a cabeça. E agiu com a imparcialidade com que pautou todas as eleições desse ano. Então, doutora Candice, é por tudo isso que todos nós que trabalhamos com Vossa Excelência só temos a agradecer pelo aprendizado do dia a dia e pela conduta ilibada com que enfrentou os problemas relacionados ao pleito eleitoral desse ano. Gostaria também de fazer agradecimento público ao capitão Batista, comandante da Polícia Militar, que não mediu esforços para acionar um contingente gigantesco de policiais para os dias que precederam as eleições e o dia da eleição. Talvez Pombal nunca tenha visto tantos policiais como no dia do pleito. Era Polícia Militar, Polícia Civil, tropas federais, Polícia Rodoviária Federal e equipes disfarçadas da Polícia Federal, todas embebidas de um único propósito: garantir que o eleitor pudesse sair de sua residência e depositar seu voto de forma isenta, sem constrangimento, de forma normal.
E isso foi feito. Por isso, Capitão Batista, muito desse sucesso deve-se ao seu trabalho abnegado à frente da força policial. Não poderia deixar também de registrar o meu agradecimento bem orado a doutor André Rabelo, superintendente da Polícia Civil do Sertão, e não pôde estar presente hoje, não é afeito às cerimônias. Doutor André Rabelo, sensível com a nossa realidade, deslocou o doutor Carlos Seabra da vizinha cidade de Souza para cuidar da polícia judiciária relacionada ao pleito eleitoral. E escolheu o doutor Carlos Seabra a dedo, profissional competente, isento, jovem, com ânimo, com força, e conseguiu unir os esforços junto à Polícia Militar, ombrear os trabalhos e conduzir com retidão, com equilíbrio, todos os procedimentos policiais apresentados e aportados na Polícia Judiciária. Gostaria também de agradecer e render minhas homenagens aos servidores da Justiça Eleitoral, na pessoa de Rafael e de Pedro. Trabalharam de forma incansável, se revezaram muitas vezes em plantões para não prejudicar nenhum candidato, para cumprir os prazos eleitorais, que esse ano o período eleitoral e o período de campanha foi encurtado, como todos sabem, mas conseguiram com efetividade, com eficiência, concluir todos os procedimentos e, sobretudo, terminar a análise das contas eleitorais de forma que hoje pudéssemos diplomá-los sem nenhum problema. Toda essa celeridade se deve, em grande medida, ao trabalho hercúleo dos servidores eleitorais, dos mesários, e aqui, volto a dizer, rendo minhas homenagens. Gostaria também de agradecer aos servidores do Ministério Público que souberam dividir os trabalhos entre os serviços eleitorais e os serviços cotidianos da promotoria. Muito embora estivesse dedicado especificamente às funções eleitorais, em nenhum momento o atendimento deixou de ser feito na promotoria. Atendimentos muitas das vezes urgentes, com saúde, com transporte escolar, questão de educação, improbidade administrativa. Então, todos essas matérias, esses temas, não deixaram de ter a atenção do Ministério Público, muito embora boa parte de sua força estivesse alocada para dar cabo, dar ensejo às representações eleitorais e às manifestações nos feitos aportados na Justiça Eleitoral. E aproveito o ensejo para agradecer a compreensão, a ajuda diária, a labuta diuturna do meu colega, Dr. José Carlos Patrício, a quem eu chamo carinhosamente de Zeca, que soube também dividir e me ajudar nesse período muito conturbado dos feitos eleitorais. Por fim, não poderia deixar passar em branco os meus parabéns para todos os eleitos que serão diplomados na data de hoje. Os senhores serão os nossos representantes políticos nos próximos 4 anos. Conduzirão nossas cidades e têm uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, sobretudo diante das demandas sociais que se avolumam nos últimos anos e da crise econômica que bate à nossa porta. Eu torço muito e oro a Deus que os senhores tenham uma gestão e um mandato eletivo abençoado, que consigam dar asa aos seus projetos que foram debatidos durante a campanha e que a população possa, acima de tudo, sentir no dia a dia a melhoria
nas condições de vida do nosso povo sertanejo. Eu queria concluir, pelo adiantar da hora, e dizer que no dia 10 de junho de 2013, eu assumi um compromisso na sede do Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa, de fiscalizar a ordem jurídica, de defender a sociedade, de efetivar os direitos sociais, em linhas gerais, de melhorar a qualidade de vida do povo paraibano. Para tanto, eu assinei um termo de posse que me credenciava e formalizava para funcionar como membro do Ministério Público da Paraíba. Para muitos, isso não basta, isso não passa de uma folha de papel. Para mim, isso materializa e sedimenta a honra de um homem. Eu gostaria de dizer a todos que nenhum interesse político partidário ou de ordem pessoal vai me fazer rasgar esse compromisso que eu assumi. Muito obrigado. Dando início ao procedimento de diplomação, informo que serão convidados a receber seus respectivos diplomas os senhores prefeitos e vice-prefeitos eleitos na ordem alfabética, seguidos pelos senhores vereadores eleitos, todos agrupados em seus respectivos municípios, na ordem alfabética e na ordem decrescente de eleitorado, ou seja, primeiro os diplomados do município de Pombal, seguidos dos municípios de Paulista, Lagoa, Cajazeirinhas, São Bentinho e São Domingos de Pombal. Na sequência, serão diplomados os vereadores suplentes, segundo o critério definido anteriormente. Informo que os diplomas serão entregues pela juíza doutora Candice Queiroga e pelo promotor doutor Leidmar Bezerra. Eles vão descer, vão ficar ali abaixo. E lembrando a todos que, por fim, os diplomados deverão se dirigir à mesa para assinarem. Após os devidos esclarecimentos, vamos dar início à entrega dos diplomas. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Abimael de Lacerda, prefeito eleito de Pombal. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Claudenildo Alencar Nóbrega, vice-prefeito eleito de Pombal. Convidamos para receber seu diploma o senhor Antônio Severino Filho, prefeito eleito de Lagoa. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Gilberto Tolentino Leite Júnior, vice-prefeito eleito de Lagoa. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Francisco de Assis Rodrigues de Lima, prefeito eleito de Cajazeirinhas.
Convidamos para receber o seu diploma o senhor José Almeida Silva, vice-prefeito eleito de Cajazeirinhas. Convidamos para receber o seu diploma a senhora Giovana Leite Cavalcante Olímpio, prefeita eleita de São Bentinho. Convidamos para receber o seu diploma a senhora Gildênia Pinto dos Santos Trigueiro, vice-prefeita eleita de São Bentinho. Convidamos para receber o seu diploma a senhora Odaísa de Cássia Queiroga da Silva Nóbrega, prefeita eleita de São Domingos de Pombal. Convidamos para receber o seu diploma a senhora Eti da Nóbrega Cavalcante, vice-prefeita eleita de São Domingos de Pombal. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Valmar Arruda de Oliveira, prefeito eleito de Paulista. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Nilton Dantas Monteiro Filho, vice-prefeito eleito de Paulista. Dando continuidade à cerimônia, convidamos para receber seus diplomas os vereadores eleitos de Pombal. Ailton de Melo Silva. Alcides Rodrigues Gomes. Ana Isabelle Santana de Araújo.
Edni Evaristo Neri. Edno Dantas Pereira. Gilberto Ismael Lacerda. Jorismar da Silva Cardoso. Josevaldo Vieira Feitosa. Marcos Andrade da Silva. Paulo Gomes Vieira. Paulo Romero Oliveira Freitas. Pedro Rocha Moura. E Rogério Martins de Arruda.
Neste momento, convidamos para receberem seus diplomas os vereadores eleitos de Paulista. Avelino Nogueira da Silva. Cícero Alves Matias. Flávio Mendes de Lucena.